Olá, boa noite. Fazendo uma gravação aqui de reflexão, desabafo, né? Enfim, como eu costumo chamar aqui nesse domingo, dia 30 de maio, né? Um desabafo de quarentena e depois de um tempão já, né, sem conseguir gravar e depois de um tempão, principalmente, não porque não tinha o que falar, pelo contrário, né, eu acho que eu só não tenho tanto o que falar porque toda semana eu já falo muito na terapia e isso é fundamental, para mim tem sido fundamental nos últimos 2 anos que eu completei agora no mês de maio com o processo terapêutico, né, semanal, com acompanhamento, uma evolução, como eu sempre cito, né, a questão do quanto a terapia me fez bem. E eu tinha uma ideia, né, de falar, né, depois do último desabafo que eu gravei, de vir falar sobre a experiência que eu tive de gravar no Band Boa, né, de gravar um vídeo pro Band Boa, que é o canal, né, do meu pai de santo. Já tinha, acho que em algum vídeo, acho que no passado, deixado a indicação até do canal do Band Boa. E eu fui lá e fiz essa gravação para falar especificamente sobre luto, né? Para falar sobre como foi o processo de luto pelo qual eu tenho passado, né? Desde 2019, com o falecimento do meu irmão, por conta de um acidente, né? Foi um fato bastante trágico que mexeu muito comigo, mexeu com toda a minha família. Inclusive por isso, depois do falecimento dele, que eu percebi que eu realmente tinha que fazer a terapia, né, com mais afinco e falar de fato sobre aquele momento, aquela dor e tudo que já tinha antes. E também depois da morte do meu pai em maio do ano passado por conta da Covid. E daí foi uma experiência muito importante para mim gravar esse vídeo, né, sobre esse tema que é tão difícil, mas que para mim trouxe chances, né, de eu mudar bastante coisa dentro de mim, tanto emocionalmente quanto fisicamente, inclusive, né. Agora, em junho, completa um ano que eu mudei radicalmente a forma de cuidar de mim, né, a forma de cuidar do meu corpo. Enfim, mas esse vídeo não é para contar sobre a experiência que eu tive, né, nessa gravação do Band Boa. Até porque depois da gravação, 2 semanas depois, eu passei por uma outra perda, né? No dia 2 de maio, agora, a gente perdeu, né, o Marcelo, que era o meu sogro, pai do Léo, né, do meu companheiro, e isso, né, mexe completamente com a nossa vida, mexe com os nossos dias, mexe com o nosso futuro, mexe com toda a nossa vida, né? E ele foi mais uma vítima da Covid, né? Aqui em Sorocaba, ele se somou às estatísticas, né, aí de quase 2.000 mortos que a gente está chegando nos últimos dias, né? A gente já atingiu a marca de 1.900 óbitos aqui na cidade. E isso deixa a gente sem chão, né? A gente perder alguém tão importante na nossa família. O Léo com 25 anos, né? Minha cunhada com 27, perderem o pai, né? Tão jovem, e reviver, né?
toda a angústia do momento de diagnóstico até o óbito, assim como foi com meu pai, um ano depois passar de novo por toda essa angústia por conta do meu sogro. E são coisas que a gente precisa, né, em todos os momentos, se agarrar muito à nossa fé, aquilo que é importante para a gente. No meu caso, do meu sogro, da mulher dele, né, que é a Lu, que é minha amiga há muitos anos, desde que eu tinha 18 anos, né, e em breve, daqui a 2 anos a gente completa 20 anos de amizade. Assim como para o Léo, assim como, né, para uma parte do nosso núcleo familiar que é todo um bandista, né, a gente se apega a Deus, a gente se apega à espiritualidade, a gente se apega a saber que no plano espiritual existe, né, uma inteligência, existe muita bondade para que tudo seja encaminhado, tanto no sentido da continuidade da vida espiritual do mar, quanto da nossa vida na matéria. Ao longo desse período, antes dele ficar doente e da passagem dele, a gente teve muitos momentos muito marcantes na nossa vida, de coisas que foram encaminhadas para que quando a passagem dele aconteceu, né, a gente tivesse em um momento diferente do que a gente estava há 1 mês atrás, 2 meses atrás. Mas independente das questões espirituais que trazem, né, a gente tem um entendimento, a gente tem um conforto, mas nada disso tira a nossa dor, né? A gente passa por um choque muito grande quando a gente perde alguém que a gente ama, e ainda mais quando a gente perde alguém que a gente ama nesse contexto que a gente está vivendo agora, da pandemia, onde, né, em breve também a gente vai chegar a um número de 500 mil óbitos, né, em todo o Brasil. E tudo isso traz muita dor, traz muita angústia, traz revolta, traz raiva. E tudo isso que atravessa a gente é natural, é esperado, né? Somos todos seres humanos tentando lidar. E o que acontece, né? O que me deixa especialmente tocada, né? Como no meu caso, de ter que passar de novo por isso, né? A gente vê a nossa incapacidade, né? A gente vê a nossa fragilidade enquanto matéria. Quando meu pai faleceu, né? No Rio, onde ele vivia, onde minha irmã vive, onde minha mãe vive, né? A minha irmã teve que lidar com uma situação absurda no auge da pandemia, né, em maio de 2020, ele não ter conseguido internação, né, foram dias de angústia até, de fato, ele ter chegado no momento onde ele estava realmente muito mal, até conseguir assistência médica no hospital no Rio de Janeiro, né, um hospital municipal. E todo o desfecho, né, de tudo que ele passou e o corpo dele se deteriorando, né, infelizmente ele foi uma pessoa que acreditou que o Covid era uma gripezinha. Nós dois conversamos e eu falava para ele, né, pai, não vai trabalhar, usa máscara. E eu lembro exatamente da fala dele, né, quando ele falou que ele achava que tinha muitas questões políticas, né, no meio disso tudo, que era exagero, enfim, né, e deu no que deu, né. Quando ele foi buscar o auxílio da minha irmã, né, a gente
acompanhando ele e achando que era só uma dor de garganta, enfim. E até de fato ele conseguiu o auxílio médico, né, na rede pública do Rio. Ele ainda demorou 13 horas para conseguir uma vaga no CTI, e quando ele foi de fato internado, entubado, ele ainda teve que, né, resistir, lutar durante uma semana até a situação dele se deteriorar completamente, mesmo entubado. Na verdade, ele não durou, né, essa situação não se postergou durante uma semana, né? Na verdade, eu lembro que ele foi internado no meio da semana, foi para o CTI no domingo, e na terça-feira ele faleceu. Então, mas o período, né, de uma semana aí de tentativa de auxílio médico causou bastante desgaste até chegar o momento do óbito dele, né? E eu vou precisar fazer uma coisa. É uma questão técnica de verificação, né? A pessoa grava, tá tentando fazer tudo sozinha. E foi um período, assim, de muito desgaste, de muito desespero, de muita incapacidade mesmo, né, de fazer algo que fosse fazer diferença na vida do nosso pai naquele momento, né. E agora, quando o meu sogro ficou doente, né, também foi um processo absurdamente rápido, né. Mas a gente estava muito confiante, porque ele conseguiu a internação muito rápida, a vaga na UTI ele conseguiu muito rápido, a gente precisou fazer transferência dele de Sorocaba para São Paulo também, foi tudo rápido, mas entre ele ser internado sexta e todo esse processo, né, que foi muito rápido, ele já faleceu no domingo, né. E um homem de 44 anos, né, meu pai com 58, meu sogro com 44, e a gente percebe, né, o quanto a gente está sendo, quanto o nosso cuidado está sendo negligenciado, né, o quanto a gente está sendo deixado à própria sorte, né, pelo contexto que a gente está vivendo. Do falecimento do meu pai até o falecimento do meu sogro, né, praticamente nada foi feito, né, do ponto de vista de combate à pandemia, do ponto de vista de estratégia de vacinação, do ponto de vista de conscientização e criação de condições para que as pessoas pudessem de fato se proteger da pandemia e estar menos suscetível a ficarem doentes e se contaminarem, né? Então, tudo isso, né, faz com que a gente passe por uma situação de muito desgaste, né? De muito desgaste do que a gente vive, de como a gente tem que viver depois que a gente perde um pai, né? Depois que a gente perde um pai, perde um sogro, um amigo, um tio, uma mãe, um avô, uma avó, um primo, um amigo, não importa. Isso atravessa a gente de uma forma muito dolorosa, né? De uma forma muito difícil. E a gente fica aqui e a gente tem que seguir, né? Mas a gente não pode normalizar, né? A gente não pode achar que é natural, como a gente tem vivido durante um ano aí e 2 meses,
com um número de mortes diário absurdo, né? A gente não pode achar que é normal a gente tá chegando em 500 mil mortes, a gente não pode achar normal as pessoas quererem abrir balada. O que a gente tem para comemorar de verdade? Não só eu que perdi pessoas, né? Eu não falo só por mim. As outras pessoas que não perderam ninguém, né? Graças a Deus, elas têm um motivo, né? Tem menos preocupação, tem menos dor, mas e todo o resto, né? É uma situação que a gente não sabe o quanto a gente contribui, né, para a pandemia continuar se espalhando. Eu tenho muitos privilégios, né? 1 ano e 2 meses que eu estou trabalhando em casa, tenho um emprego, minha vida prática, né? Na minha vida prática eu não tenho grandes desafios, eu não tenho grandes riscos como os professores que têm que ir para, né, voltar agora para o ensino presencial, né? Os policiais, os profissionais da área da saúde que nunca tiveram como parar, né? Eles são essenciais na nossa vida. Os trabalhadores da limpeza urbana. Tem um monte de gente que tem que sair todos os dias para trabalhar, para ter o seu sustento. E para nenhuma delas as coisas não são facilitadas, né? A gente tem aí o plano de vacinação, né, dos idosos. A gente começou com esse plano, mas hoje e agora comorbidades, né? Agora nessa próxima semana, né, entrando dia 1º de junho, que seria a data de início da vacinação de comorbidade na faixa etária do meu sogro, né? Tarde para ele, tarde para tantas outras vidas. E passar por tudo isso, né, e claro, por toda a linha ideológica, tudo que eu acredito, toda a indignação de tantos fatores que eu sempre tive, né, e tentei ao longo da minha vida, dentro do que era possível fazer diferença, né, gera tanta coisa dentro da gente, né? Essa angústia por não saber quando a gente vai conseguir sair disso, e não só em relação à vacina, mas o nível, né, que a gente foi evoluindo ao longo desses anos, e agora a gente está regredindo absurdamente em relação à pobreza, em relação à sobrevivência das pessoas que já eram pobres, miseráveis, e continuam sendo jogadas para baixo, continuam agora com menos possibilidade ainda de ter o mínimo de dignidade para sobreviver. Isso é muito absurdo. Tudo que a gente está vivendo é muito absurdo. Então, é impossível a gente viver de uma forma normal. Não existe normalidade enquanto a gente passa por tudo isso. A gente tem que trabalhar, a gente tem que cuidar da nossa saúde mental, a gente tem que cuidar da nossa rotina, a gente tem que cuidar da nossa casa, mas dizer que existe uma normalidade e cobrar da gente, né, produtividade, cobrar da gente bom humor, cobrar da gente estímulo, né? Como? De onde a gente tira, né? Eu ouvi uma palestra nas últimas semanas
que fez muito sentido para mim, que foi sobre esperança, né? Uma frase do palestrante. Depois eu posso deixar aqui o perfil dele, foi uma palestra muito bacana do Nélio, não vou lembrar o sobrenome dele agora, Nélio Bitali, algo assim, muita informação na minha cabeça nos últimos dias. Mas quando ele fala que otimismo é quando a gente tem coisas boas, né, para enxergar, quando a gente olha ao nosso redor e a gente tem coisas boas para a gente se apegar. A nossa realidade hoje não permite que a gente tenha otimismo, por isso que a gente tem que ter esperança. Por isso que apesar de tudo que a gente olha e não vê prognóstico, não vê um horizonte de melhora, dentro da gente tem que buscar esperança, dentro da nossa fé, dentro de quem a gente ama, dentro, né, do que a gente tem de bom dentro da gente, de bom em volta daqueles que estão ao nosso redor, a gente tem que buscar ter esperança. Mas a gente se negar a enxergar o contexto que a gente vive não é ter esperança, é cegueira, é ignorância, eu digo até que é burrice, porque a gente não pode ignorar, a gente não pode ignorar o fato de tudo que está acontecendo, né? E quando a gente tenta, né, proteger a nossa saúde mental, quando a gente tenta manter a chama da nossa esperança acesa, é necessário que a gente pare em alguns momentos, se afaste de notícia, né, deixe de ficar tanto tempo na internet consumindo tudo que é gerado de conteúdo, porque realmente isso mina a gente, mas a gente não querer saber, a gente tentar ignorar o fato de como o nosso governo está lidando com a pandemia desde sempre, de como a gente está evoluindo até aqui, a gente não tem como ignorar, né? E diante de tudo isso, né, que eu tenho vivido, eu tenho buscado, né, eu já falei sobre isso também no último vídeo, sobre né, esse ativismo social que eu tenho buscado, esse caminho de tentar fazer mais pelo outro, de tentar fazer mais pela sociedade, tentar fazer mais por Sorocaba, né, é o que tem me mantido, é o que tem me ajudado a drenar a raiva. E eu não me nego a sentir raiva mais, é necessário, a raiva faz parte. Tudo que passa por nós, a raiva, a dor, a tristeza, a revolta, tudo isso é necessário. O que a gente faz com isso é que ganha peso na nossa vida, né? Em muitos momentos da minha vida, toda essa raiva, eu usava ela de uma forma autodestrutiva. Toda a indignação que eu sempre tive na minha vida, toda, por tantas coisas que eu vi errado, tantas coisas de motivos pessoais que eu tinha para ter raiva, eu usava isso contra mim. Hoje eu estou aprendendo a não fazer mais isso. Mas a raiva do contexto de olhar para a gestão que esse governo, né, que dentro desse contexto o nosso presidente tem feito contra todos nós, essa raiva me move. Eu não saio por aí agredindo ninguém, eu não saio por aí xingando ninguém, mas eu tenho buscado fazer o que eu posso, né? E essa semana eu tive uma experiência absurda, né? Pra eu ver o quanto a gente anda adoecido, né, como sociedade, isso a gente já sabe, isso, né, só não vê também quem não quer, mas tudo bem, quem não quer ver, tá no seu direito, não posso, né,
fazer algo em relação a isso. O que eu faço é mostrar, né? É me manifestar, é dizer o que eu não concordo, né? Pegar aquilo que eu consigo assimilar e transformar isso em senso crítico, né? E eu tive, né, tenho estado mais presente em situações, ai Tobias, agora não, em contextos de atividade, né, social, com as campanhas de arrecadação de alimento, com as campanhas de arrecadação de recursos, né, no combate à pobreza, no combate à fome, e também de uma forma de discutir mais o tema, né, de falar mais sobre o tema. E na sexta-feira eu tive a oportunidade de participar de um ato aqui na cidade de Sorocaba, onde a gente falou, né, sobre essa questão da pandemia aqui e o pedido, né, pelo Fora Bolsonaro. Os gatos estão acordando e estão vindo aqui mexer onde não deve. Ai, que coisa boa. Vai pra lá, filha. Vem, Pantera. E eu já imaginava, né, claro, que iam ter muitas pessoas de alguma forma contrárias àquilo que estava sendo manifestado ali. Eu postei um vídeo ontem, inclusive, sobre a fala que eu fiz, né, nesse momento do ato. Basicamente, a gente colocou cruzes, né, em torno de 180 cruzes numa praça de uma região aqui de Sorocaba, bastante movimentada, para chamar a atenção das pessoas para a situação da pandemia na cidade, né? Na sexta-feira, de quinta para sexta, a gente tinha chegado a 1.887 óbitos por conta de Covid na cidade. E esse momento de falar, né, sobre essa situação, de cobrar, de pedir, né, pela vacina, né, de valorizar a ciência, de falar em defesa do SUS e também falar fora Bolsonaro, falar com todas as letras fora Bolsonaro, né, por conta de tudo que eu acredito, né, desde antes desse momento da pandemia. E uma simples faixa com esses dizeres, né, viva a ciência, viva o SUS, fora Bolsonaro, já foi suficiente para receber um caminhão de xingamentos, né? Eu imaginava que isso ia acontecer, mas eu também não me intimidei, as pessoas que estavam comigo também não se intimidaram, né? É uma forma de violência, claro, né? A gente recebeu, primeiro eu brinquei, né? Uma preocupação muito grande das pessoas com a nossa atividade produtiva, né? Todo mundo ali trabalhava e como era antes das 6 da manhã, né? A gente ia para o nosso expediente de trabalho, todo mundo ia seguir para o seu expediente de trabalho depois dali. Mas as pessoas xingavam a gente de vagabundo. Eu não preciso prestar conta de quantas horas eu trabalho, né? Mas eu sei o quanto eu trabalho. E as pessoas, né, xingando, comunista, vai pra Venezuela, fora PT, Lula ladrão. Né? Nenhuma dessas pessoas tem responsabilidade sobre a aquisição de vacina, sobre plano de vacinação, né? Essa responsabilidade hoje cabe ao governo que está no poder, né? O governo que foi democraticamente eleito, contra a minha vontade, né? Mas foi eleito. E a essas pessoas, né? A essa pessoa do presidente que hoje representa o nosso país, tem muita responsabilidade.
assim como do Ministério da Saúde, assim como dos outros ministérios envolvidos em todas as questões da vacinação. E o que a gente vê é um padrão, né, entre a morte do meu pai e a morte do meu sogro. O que a gente vê é um padrão de descaso, né? São fatos que a gente vê. São declarações e mais declarações que a gente viu, né, que eu sofri diretamente todas as vezes, de daí, eu não sou coveiro, morre gente todo dia. Não existiu um momento sequer de respeito, de empatia por todos os brasileiros. Só existiu deboche, só existiu piada de CPF cancelado, só existiu piada imitando gente morrendo sufocada. Isso é de uma falta de amor, de uma falta de humanidade tão grande que eu me ver ali, né, naquele momento do ato, eu estar ali com aquela faixa falando fora Bolsonaro, ainda ser pouco. Porque diante de tudo que eu fui, né, obrigada a passar nessas situações da perda do meu pai, da perda do meu sogro por Covid, eu tinha direito de falar muito mais. Eu tinha direito de pegar a minha raiva e usar de uma forma muito mais agressiva. Mas quem me viu ali e se sentiu no direito de me ofender, não cogitou essa possibilidade de me enxergar como um ser humano, né? Enfim, e isso é muito triste, não porque eu fui xingada, não porque eu sou a pessoa que passou por 2 perdas tão grandes por conta da Covid, mas porque por conta de tudo isso que está acontecendo, a gente não tem uma guiança, né? A gente não tem isso na esfera federal, a gente não tem isso na esfera estadual. Aqui em Sorocaba a gente também não tem, né, uma guiança firme que olhe para a ciência, né? Até pouco tempo atrás a gente teve um post da Prefeitura de Sorocaba defendendo, né, uma pesquisa de eficácia de kit Covid. Então, assim, é muito complexo, mas a única coisa que eu me vejo hoje na condição de fazer é isso, de falar, de externalizar, porque senão, né, eu posso bater o pino. Isso, graças a Deus, está longe de acontecer, porque eu tenho muita orientação, eu tenho muito cuidado, eu me amo, eu cuido de mim, eu tenho pessoas que cuidam de mim, né? Todos nós que ficamos agora depois da morte do Mar, a gente está todo mundo cuidando um do outro. Mas e do restante? Quem cuida? E das pessoas que não têm a menor previsão de quando vão ser vacinadas? Quem cuida? Cada um por si e Deus por todos? Cada um por si, Deus por todos e Bolsonaro contra todos. Enfim, esse é um desabafo mais do que nunca necessário e com reflexões que são muito importantes, que vão além, né, de novo, daquilo que me afeta, mas está afetando a todos nós, né? Então, para aqueles que veem, né, motivo para ir nos bares, para ter motivo para ir nas baladas, que Deus abençoe, que vocês se cuidem, mas que em algum momento vocês pensem que toda essa questão da disseminação do vírus
ela passa pela responsabilidade dos nossos atos, né? Ontem foi um dia muito importante, né? Ontem milhares de pessoas se mobilizaram pelo Brasil afora para ir clamar, né? Por vacina, pelo fora Bolsonaro, pela necessidade de parar esse corte desenfreado das verbas públicas da educação, né? Esse ataque constante que a educação pública sofre, né, no nosso país. E ontem eu não pude estar na rua, né? Eu precisava, eu queria, eu estava desejando isso, né? De poder gritar, de poder me expressar, de poder estar com outras pessoas que também precisavam fazer isso. Eu fazer isso pelo meu pai, pelo meu sogro. E ontem eu não fui, porque além de eu estar ontem, né, conectada das 8 às 2 da tarde online na Conferência Municipal de Saúde aqui em Sorocaba, junto com outras pessoas, né, que estavam lutando também pelo SUS, usuários do SUS, muitos profissionais da saúde, né, muitos profissionais de outras áreas aqui em Sorocaba, né, o pessoal do Flamas, né, do movimento da luta antimanicomial aqui em Sorocaba, o pessoal do Fórum Popular de Saúde, e a gente tava, né, todas as formas de luta, todas as formas de tentativa de manter aquilo que a gente tem hoje, né, e melhoria do que a gente tem hoje na saúde é muito necessário. E além disso, eu também não fui porque eu pretendo ir nos próximos dias passar um tempo no Rio, né, com a minha irmã, na casa da minha irmã, com meu cunhado, a minha sobrinha, minha mãe também, que vai ficar junto com a gente um tempo. Então, nesse momento eu não podia me expor, né? Nesse momento eu não podia correr o risco de ficar doente. Nesse momento eu não podia correr o risco de ter contato de alguma forma com alguém que pudesse estar contaminado e depois pegar um ônibus e botar outras pessoas em risco e botar minha família em risco. Para todas as pessoas que foram, eu admiro imensamente a coragem e a força de terem ido e também, de alguma forma, por todo cuidado, né, uso de máscara, o distanciamento, o face shield, óculos de proteção, distanciamento, ainda assim existiu o risco, a gente sabe que existiu. Então, por todas essas pessoas que foram, eu tenho uma profunda admiração e respeito, e eu espero me juntar a elas em breve, ter condição, ter força de continuar, porque por mais que muitas pessoas não se importem com tudo que está acontecendo, é a força e a coragem de todos esses que vão lá é que vai fazer a diferença. Porque se a gente tiver que esperar de hoje até outubro de 2022 para que algo aconteça, a gente vai continuar sofrendo e a gente vai continuar perdendo muitas pessoas. Então, eu espero voltar a não demorar tanto, né, para vir fazer outra gravação, para vir falar, para vir trocar ideia. E além da minha mãe, que sempre assiste, comenta, né, o Fê também, um amigo tão querido, um irmão de fé, né, do Tufra, do nosso terreiro, que sempre comenta. Eu tive interações de pessoas que não me conhecem, então tudo isso me dá força, né, para falar. Na terça-feira também eu vou ter um momento numa live com a Fernanda Terra, depois eu vou colocar o perfil dela aqui também, que é a minha professora de yoga,
e eu fiz um processo com ela muito importante também de tratamento ayurvédico, ela é terapeuta ayurvédica, e a gente vai falar, né, sobre toda essa questão que a gente passa hoje em relação à fome, né, em relação a tantas vulnerabilidades sociais que aumentaram aí toda a questão de pobreza e o aumento de pessoas, né, na miséria e passando fome, e o quanto eu me mobilizei, né, com essa causa, e o quanto todo o autocuidado e todos os privilégios que eu tenho me permitem fazer isso, né? Então, acho que vai ser um papo muito bacana. Quem tiver oportunidade, né, quem tiver interesse de ouvir um pouco mais sobre esse tema. Essa semana, inclusive, na terça-feira, o Fórum de Luta em Defesa da Vida promoveu uma live muito importante sobre esse tema, com a professora e pesquisadora Sandra Gama e com o Eduardo Suplicy. Eu vou deixar também o link para essa live. E é isso. Temos muitas questões atravessando a nossa vida, né? A própria pandemia, a própria vulnerabilidade que a gente passa da nossa sobrevivência, e tantas, né? Tantas brasileiras, tantos brasileiros que passam por tantos atravessamentos emocionais, né, mentais e físicos, né? Porque desde o começo o que eu falo sobre a Covid é que é uma grande roleta russa, né? Por mais que exista toda a sabedoria espiritual, né? A gente sabe, por exemplo, meu pai poderia ter morrido de qualquer outra coisa, né? Assim como o meu sogro, quando chega a hora. Mas a gente não pode ignorar o contexto que a gente vive hoje, o contexto que afeta a todos nós, né? E isso não diz respeito só à hora de cada um partir. Isso diz respeito a um derramamento de sangue, de vidas, né, e de retrocesso que a gente tem vivido em função desse desgoverno e dessa pandemia, né? É muito para a gente ter que lidar com tudo isso. Então, o máximo que a gente pode fazer é o melhor por nós, o melhor para a gente se manter são, para a gente se manter bem na medida do possível, né? E cuidando daqueles que estão ao nosso redor e da forma como a gente puder, né? Da nossa sociedade, da nossa coletividade, nem que seja só o nosso condomínio, só a nossa casa, só a nossa família, né? Enfim. Então é isso. Que a gente se cuide e que sempre que possível a gente se fortaleça também nas lutas que a gente puder colaborar. E fora Bolsonaro.